Olá, amados, bom dia, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por mais um dia, Ele nos renova dia após dia. Como diz o salmista, deitei e logo peguei no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Bem-aventurados aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas e perseveram dia após dia segundo os atos de justiça, porque a fé sem as obras é morta. Temos que perseverar nas obras de justiça. 1 João, no capítulo 2, no versículo 16, diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O versículo 25 diz: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. No versículo 24 diz: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Porque aquele que nega o Filho, ele nega o Pai. Aquele que se opõe ao Filho, e ele não alcança a salvação. Como Jesus disse: aquele que negar a si mesmo, aquele que perder a sua vida, encontrá-la. Aquele que me confessar publicamente diante dos homens e crer de coração, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, o primogênito de toda a criação e da ressurreição, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele disse: aquele que me confessar, aquele que crer, chegar-se a Deus crendo, reconhecer que é o Filho amado, que Ele mesmo disse que me compraz, fazei tudo o que Ele disser. Aquele que crer de entendimento do alto, que é desviar do mal. Aquele que tem o temor, que é o princípio da sabedoria, alcançará a vida eterna. Mas também ele disse: aquele que me negar, eu negarei diante do Pai e dos anjos. Aquele que não carregar a sua cruz, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. Mas aquele que nega, ele também o negará. E os anjos são ceifeiros. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos estão a serviço daqueles que depositam a confiança no sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, que trouxe pão e vinho. Abençoou da promessa, semente de Abraão, Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, do qual que toda língua, todo joelho, toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Ele, pela fé, ele é um mediador para todos os povos, nações e línguas. Assim como ele disse àquela mulher samaritana que dizia que os seus pais o adoravam naquele monte, do qual os samaritanos não davam com os judeus. E Jesus dizia: vós adorais o que não conheceis, onde ele diz que a salvação vem dos judeus. Judeus, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e o judeu, que é o mediador entre Deus e homens, Jesus, o Filho do homem, Cristo, o ungido de Deus, do qual as nações amotinam em vão por o rejeitarem. E aquele que o rejeita é uma nação oprimida, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, que aceita a revelação e a imagem e a glória do Deus vivo. Mas a que rejeita é uma nação oprimida, como nós temos visto várias nações sendo oprimidas por rejeitarem a verdade,
Inclusive a nação da qual nós participamos é uma nação oprimida. A Bíblia diz que leão rugindo, urso feroz, é um governo ímpio governando um povo enfraquecido. Também diz: não te indignes quando vês as leis das províncias violadas e o povo oprimido, necessitado. Porque sempre tem um que vigia, e acima daquele que vigia tem um outro que está acima de todos. Isto está se cumprindo, né? Porque está escrito que os dias maus, da qual em Efésios, ali no capítulo 6, versículo 10 em diante, nos fala para resistir o dia mau e após a vez de fazer tudo, continue resistindo, né? Porque são tempos de esfriamento, tempos de apostasia, tempos onde está manifesto o anticristo. Quem é o anticristo, senão aquele que opõe a verdade, né? Aquele que se opõe ao Filho amado, está se opondo ao próprio Deus, está chamando Deus de mentiroso. Por isso vem a ira do Cordeiro sobre as suas vidas, que perseveram segundo o espírito do erro e o espírito do dano, do qual Jesus nos falou na mensagem anterior. Porque muitos estão versículo 27 diz: e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permaneceis nele, para que quando ele se manifestar tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Jesus sempre nos ensina: sede santos, né? Se vós estáis em mim e eu em vós, sede santos, sede justos. Porque ele é a verdade é que purifica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele é o santo, ele é o ungido, ele tem a unção que despedaça todo jugo. Se a verdade está em nós, nós temos a unção que despedaça todo jugo, todo fardo pesado do opressor, né? E assim nós oramos dia após dia, segundo a perseverança, do qual ele nos ensina sempre a respeito do juízo iníquo, que não temia a Deus e nem a homens, e a viúva lhe importunava. Mas porque bem sei que não temo a homens e nem a Deus, mas porque essa me importuna, julgarei a sua causa. E assim a julgou a causa daquela viúva. E Jesus nos ensina a perseverar em oração. Quanto mais aqueles que fazem a vontade do Pai, que ele diz que é meu irmão, é minha irmã e a mãe, e aqueles que ainda fazem a sua vontade, além de um irmão, ele é um amigo na diversidade. E assim ele ouvirá a oração dos santos e fará para que o seu nome seja glorificado no Pai. Porque nota-se que sempre Deus glorifica o Filho, e o Filho glorifica o Pai, porque é a forma de fugirmos de toda vanglória. Nós o glorificamos a Cristo através do Espírito Santo, a forma de fugir da vanglória que é maligna. Toda honra e toda glória seja dada àquele que opera em nós, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim o que dá o crescimento. Assim nós fugimos de toda vanglória. Ele nos ensina a como fugir da vanglória. Depois de haveres feito tudo, o servo inútil, que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus. Mas depois de haveres feito tudo, fazendo em oculto, não para serem vistos por homens, mas o Pai que está no alto vê e galardoa, considerais inútil, fazendo assim fugir de toda vanglória. Porque todo operar
Tudo é através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera em nós. É o Espírito Santo que nos dá a revelação. É o Espírito Santo que nos reveste da sua força e do seu poder. É o Espírito Santo que dá ordem aos seus anjos que nos guardam, aonde 1000 caem ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não somos atingidos. Tudo pelo operar do Espírito Santo. Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito Santo. E Ele nos ensina, Ele coloca as palavras em nossa boca, tudo Ele opera. A única forma de estarmos em unidade com o Pai e o Filho, que é um só, o Emanuel, Deus é conosco, é estando em espírito e em verdade. É estar com o coração contrito e arrependido, do qual Ele não despreza e faz morada em nós, e nós perseveramos segundo os atos de justiça. E assim nós perseveramos dia após dia, como o óleo está no nosso coração, que é a essência, a base do perfume, e o Evangelho são as especiarias que o bom perfumista, e nós exalamos o bom perfume em Cristo, a essência, a boa fragrância, da qual Ele nos ensina que se o perfumista permitir com que caia uma mosca, estraga toda a essência. Temos que fugir da sabedoria do mundo, temos que fugir daquilo que é desde o princípio, do qual o assassino, que matou Abel, derramando o sangue do inocente, porque suas obras foram rejeitadas, porque suas obras eram más, do qual Deus disse, não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem. Temos que sujeitar a Deus, a Cristo, e resistir ao diabo, e ele foge de nós. Embora muitos tenham se manifestado com a mente cauterizada, da qual não se consegue ver a revelação, porque nós seguimos aquele que é invisível, e muitos almejam aquilo que é visível. Muitos dão de alto valor aquilo que para nós já consideramos como prejuízo em Cristo Jesus, porque como mesmo Paulo diz, nada nos afasta do amor de Cristo. Não tem a nudez, não tem a fome, não tem necessidade, não tem a bonança, nada, em todas seja a determinada situação, nós não nos afastamos de Cristo, estamos unidos, estamos sendo preparados para algo que os olhos nunca viram e a mente nunca imaginou. Não tem nada que nos separa do amor de Cristo, do qual a Bíblia diz que uma criança que ainda não veio a nascer, há mais felicidade para ela, porque ela não veio ao mundo e ver a malignidade que há debaixo do sol. O amor no mundo agonizante, porque muitos são, quando se aumenta a ciência, aumenta-se a tristeza, porque nós contemplamos onde muitos estão perecendo, muitos, as suas almas estão sendo devoradas pelo ladrão que veio para roubar, matar e destruir. Isso é triste, porque nem mesmo Deus alegra na morte do ímpio, mas a Bíblia diz que Ele criou tudo com um propósito, até mesmo os ímpios para o dia do juízo. Nós não alegramos, por isso anunciamos a verdade, para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, para que venham alcançar a misericórdia, a benignidade, a imortalidade, do qual Ele é rico. Mas a Bíblia diz: um pequeno rebanho alcançará. Lembrai-vos do tempo de Noé, numeroso era aquele povo, e entrou naquela arca. Noé ia saber mais 7 que creram, que foram aperfeiçoados pela obra juntamente com a fé, a obra que foi a construção da arca, e a fé porque eles creram que haveria aquele dilúvio,
E assim, somente eles com os animais para salvar a espécie que se salvaram, que se flutuaram naquela arca, porque os montes mais altos foram inundados, né? A Bíblia diz que 7 metros acima, os mais altos montes, e ninguém se salvou a não ser aqueles que perseveraram na fé, e isso lhe foi imputado como justiça, juntamente com as obras que eles perseveraram. E assim como foi nos tempos de Noé, a Bíblia diz que será nos últimos dias, que o povo está dando de casamento, bebendo, comendo, como se nada estivesse acontecendo. E agora será como nos tempos de Sodoma e Gomorra, acabará com fogo. Os sinais são eminentes, mas muitos estão dormindo, muitos estão preocupados com as suas concupiscências da carne, dos olhos, estão preocupados com as raízes de todos os males, o dinheiro, do qual Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pela agulha de uma rocha do que um rico herdar o reino dos céus. E ali eles indagam, mas quem irá se salvar? E ele disse, aquilo que é impossível para homens é possível para Deus. Por isso tudo é possível àquele que crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir as boas novas. E as boas novas é a palavra de Cristo. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador de nossa fé, aquele que criou o universo e através da submissão do coração herdou tudo do Pai, o poder e a autoridade. Ele tem a chave da morte, do inferno, ele tem a chave de Davi, ele tem o governo sobre os seus ombros e governa com um cetro de ferro que despedaça todo o barro que contenda com ele. Ele é aquele que está de pé, como quem pisa uva nos lagares. Grande é a ira sobre os filhos da desobediência. A Bíblia diz que seria melhor não ter conhecido os santos mandamentos e agora dar as costas a eles. Seria melhor não ter nascido, porque estão ensinando heresias, estão ensinando doutrinas meramente humanas, impossíveis de os salvar, e acumulam sangue sobre suas cabeças. Suas próprias más atitudes recaem sobre si. Assim diz o Senhor. E em mais um dia na perseverança, vigilantes, orando sem cessar, meditando na sua palavra. Que o Eterno nos abençoe, nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.